como a Carla falou, eu trago a prática para dentro da sala de aula com exemplos reais de situações verídicas. Então, a gente dá o passo a passo, a gente dá o caminho, a gente dá a dica para vocês trabalharem aí na área que vocês escolheram. E eu falo isso porque não sou só eu. Todos os nossos professores são atuantes na área que dão aula. Vou falar para vocês, a Carlinha, ela é segurança do trabalho, ela atua com segurança do trabalho, ela acabou de falar isso para a gente, que ela ficou até 4 horas da manhã aí. E ela traz isso para a sala de aula, assim como eu também trago para a sala de aula todas as dúvidas. E por vivenciar já isso daí, a gente já descobre, a gente vê mais ou menos aonde os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade ou não. Então, é isso que faz com que a gente tenha um curso diferenciado, que é o que a Carla falou ali. Eu pego no pé do passo a passo. Eu falo para todo mundo, olha, anotem. Se vocês estão dividindo horas por reais ou reais por hora, vocês têm que marcar o que vocês estão fazendo. Isso daí é uma preocupação de todos os professores dentro da sala de aula do IBDEC, tá? Isso porque o material é próprio e atualizado. O atendimento também é diferenciado. Por quê? Porque a gente trata cada aluno de forma única e individual, tá? Isso daí, vocês são a nossa maior riqueza, gente. Então, a gente tem que tratar vocês bem e o meu objetivo é ensinar. Eu fico muito triste quando eu percebo que a pessoa não aprende. E aí eu vou escolhendo caminhos, opções, para tentar explicar isso melhor para esses nossos alunos, tá bom? E aí, eu acho que é interessante vocês saberem que qualquer empresa, independentemente do seu tamanho e do seu faturamento, vai precisar de alguém responsável lá pelas rotinas do DP. E esse cidadão aí, esse funcionário que vai conhecer um pouquinho as rotinas do DP, precisa conhecer um pouquinho sobre horas extras, atrasos, faltas, férias, benefícios e etc. Ou seja, a área de departamento pessoal é cheia de oportunidades, mas apenas e tão somente para profissionais qualificados. Aqueles profissionais que sabem o que estão fazendo. Ninguém quer um aventureiro dentro da empresa. E para ocupar um cargo destes, as empresas querem profissionais qualificados, competentes. E aqui, o que conta não é só o tempo da atividade. Aqui, a iniciativa, a liderança, a atualização são fatores decisivos na escolha de um profissional ideal. Inclusive, deixa eu falar para vocês, no site do IBDEC, a gente tem uma página em que a gente posta vagas de emprego de empresas parceiras. E essas empresas, elas têm preferência em contratar quem já fez um curso no IBDEC. Isso porque confiam na qualidade e competência dos nossos alunos. Vejam que eu estou falando nem dos professores, eu estou falando dos nossos alunos, tá? Algumas dessas empresas preferem contratar alguém sem experiência profissional, mas que tem uma bagagem de conhecimento suficiente para que possam ser treinados e aplicar esses conhecimentos da forma como o empregador quer, sem vícios ou cacuetes trazidos de outra empresa. E é por isso que eu insisto na questão do conhecimento. Isso ninguém vai tirar de você. E quer saber? Até para quem já está empregado é uma forma de melhorar a empregabilidade. Por quê? Porque você sendo um profissional competente vai ser bem cotado no mercado de trabalho. E como já dito, não ache que isso ocorre apenas no momento da contratação, tá? Isso daí vai acontecer numa promoção, numa situação em que você tem uma vaga e você tem 2 profissionais. Então, se eu sou um bom profissional, nessa promoção, quem você acha que vai ser promovido? Pensa nisso, tá? Para ser o melhor na sua área, qualquer que seja, você precisa praticar. É preciso treino, muito treino. E é isso que eu pego no pé dos meus alunos na sala de aula. Pessoal, anotem. Pessoal, ponham o que eu estou explicando aqui. Eu já sei. Vocês é que não sabem. Então, não achem que vocês vão pegar por osmose, tá? Todos os profissionais de sucesso, independentemente da profissão deles,
Eles treinaram bastante. E com você não vai ser diferente. Se você treinar, se dedicar, certamente você vai ser um profissional melhor. Mas não esqueça, é preciso treino. Muito treino. E esta é a nossa proposta, que você treine e seja o melhor profissional à disposição no mercado. Se você também acredita nisso, e se interessa, e sabe a importância de aprender, vem participar dessa aventura do conhecimento. Nosso objetivo é capacitar o aluno a ganhar competências específicas de aplicação prática, facilitando o dia a dia na empresa. Ou então, a ascensão na carreira. Ou seja, ele vai mudar de área, vai se adaptar a um novo emprego, a um novo cargo dentro da estrutura. Isso daí é o que a gente passa, é o nosso objetivo para os nossos alunos. E aí, nós temos a parte teórica, porque é necessário e a gente precisa entender a teoria. Mas também temos muita prática com vários exercícios para treinar. Por isso, não perca tempo. Se você já está decidido a dar um grande passo na sua trajetória profissional, vem estudar conosco, vem ser IBDEC, só depende de você. E eu estou te proporcionando a melhor opção para alavancar a sua carreira e fazer de você um excelente profissional. Eu sei o quanto os nossos cursos irão agregar em sua carreira profissional. E aqui eu vou abrir um parênteses para revelar a vocês que alguns de nossos professores já foram nossos alunos. Né, Carlinha? Né, Ariel? Então, a gente tem aí ex-alunos no quadro de professores, competentíssimos. Você vai se tornar aquele profissional que toda empresa sonha em contratar, mas que tem muita dificuldade de achar no mercado. Perceberam? Nós temos aí os profissionais, mas não está à vontade no mercado, é difícil achar. E quanto vale esse profissional que está em falta no mercado? Por que eu falo isso? Porque, tá bom, tem profissional no mercado, mas os que tem não correspondem com a expectativa das organizações. A hora que ele entra lá para trabalhar, é aquela história. Aí eu falo inglês. A hora que chega lá, pede para falar inglês, não sabe falar 2 palavras em inglês. Não tem coisa pior do que você ser desmascarado, tá? Então, isso daí, para mim, não tem coisa pior. Por isso, lembre-se, nós te daremos conhecimento, algo que ninguém tira de você e você aplica em qualquer organização. Não precisa ser na organização A, B ou C, qualquer uma. E as empresas têm muitas dificuldades em encontrar os profissionais qualificados. E eu te garanto, fazendo qualquer um dos nossos cursos, você estará muitos passos à frente dos seus concorrentes. E as chances de você conseguir o emprego dos seus sonhos é enorme. E vamos combinar? Estar na frente, realizar seus sonhos, ser o melhor, tudo isso não tem preço, não é mesmo? Então, este é o momento. Invista em você, no seu futuro. Não espere que as coisas caiam do céu, porque o que cai do céu ou é chuva ou é titica de urubu. Não continue fazendo por fazer. Saiba o que você deve fazer e como fazer. Faça diferente. Seja o melhor. Você pode, você consegue. Eu acredito que devemos aprender a fazer os procedimentos sem precisar usar a máquina. Porque na ausência dela, nós seremos obrigados a voltar a fazer os cálculos na mão. Já imaginou se isso realmente acontecer? Vai virar um caos. Mas lembre-se, o que está na nossa memória não se perde. E é por isso que eu insisto na questão de aprender a fazer sem o auxílio de máquinas. Seja o que for, você precisa entender o procedimento, como é feito, e ninguém jamais vai tirar isso de você. É por isso que eu acredito, francamente, que o sucesso vem através da educação. E aqui eu queria fazer um comentário. Muito embora as áreas de DP e RH caminhem juntas, nós precisamos diferenciar uma da outra. Assim, vamos definir que os recursos humanos é a área responsável pela gestão estratégica de pessoas e o desenvolvimento de equipes. E o DP é a área burocrática. É ele que é responsável pela administração dos funcionários dentro da empresa. Suas funções do departamento pessoal vão desde a admissão até o desligamento dos colaboradores. E quem cuida da rotina do funcionário, acompanhando férias, folha de pagamento, benefícios e etc., é o profissional do DP. Agora que a gente já sabe a diferença entre DP e RH, a gente vai ver que qualquer empresa
independentemente do seu tamanho e do seu faturamento, precisa de alguém responsável pelas rotinas do DP. Antes mesmo da admissão, já começa o entrave burocrático. Por quê? Porque existem exames que são proibidos na admissão e outros que são expressamente obrigatórios. Então, nós temos aí o caso da gravidez e o do toxicológico, respectivamente. Não posso fazer o exame de gravidez. E sou obrigado a fazer o exame toxicológico de motoristas. Então, esse entrave aí começa antes mesmo da admissão. Por quê? Porque o exame médico admissional, ele é feito antes da contratação. Ele não é feito depois de ser contratado. Então, se ele for aprovado no exame médico admissional, aí o colaborador vai apresentar alguns documentos e preencher e assinar outros. Tudo isso para formalizar a sua contratação. Entre esses documentos, a gente pode destacar o termo ou a ficha do salário-família, a declaração de dependentes por imposto de renda na fonte, tá? Só que a gente tem que também se atentar que tanto um quanto o outro, ou seja, tanto a ficha do salário-família quanto a declaração de dependentes por imposto de renda, existem dados sensíveis. E agora eu vou falar um pouquinho da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dados sensíveis previstos na LGPD, ele obriga a empresa a pegar um termo de consentimento do funcionário, autorizando a empresa a tratar esses dados, tá? Também temos que ter atenção em relação aos documentos digitais. Por quê? Não existe mais o procedimento de anotação da carteira de trabalho física e nem o registro de empregados. Tanto a carteira de trabalho quanto o registro de empregados, eles são agora eletrônicos, tá? E agora a gente vai assinar o contrato de trabalho. Então, veja, a gente fez o exame médico admissional, funcionário passou no exame médico admissional, aí eu vou ter que pedir para ele preencher alguns documentos e assinar outros, né? Inclusive o contrato de trabalho. E é necessário observar se esse contrato vai ser por prazo determinado, como é, por exemplo, o contrato de experiência ou o contrato temporário. Ou se vai ser um contrato por prazo indeterminado, que são todos os outros contratos. Lembrando que existem outras modalidades de contrato de trabalho, como, por exemplo, o contrato do eventual e o contrato intermitente, tá? Então, a gente vai ver isso daí no curso de departamento pessoal. Devidamente contratado e registrado, a gente vai começar a acompanhar a vida daquele profissional dentro da empresa, tá? O profissional do departamento pessoal é o responsável por identificar a jornada normal de trabalho do novo colaborador. E a gente não pode esquecer que a Constituição Federal determina que o limite máximo é de 44 horas semanais. E caso seja ultrapassado, as horas que ultrapassarem essas 44 horas devem ser remuneradas com pelo menos 50% de acréscimo em relação à jornada normal. Sem esquecer, é claro, daqueles reflexos que a gente tem nos DSRs, né? Já que, vamos falar a verdade, o dia útil é igual ao DSR. Então, não podemos esquecer que essa previsão de 50%, no mínimo, em relação à hora normal, quando a gente fala de hora extra, ela está lá na Constituição Federal. Percebem? Então, nós temos várias leis. A maioria dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais está no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Aí eu tenho uma pergunta. Como eu vou saber se o funcionário fez ou não fez horas extras? Isso eu só vou conseguir pelo apontamento do cartão ponto. E esse apontamento pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Mas como que eu vou calcular a hora extra desse funcionário? Para calcular o valor da hora extra, primeiro a gente precisa saber se o colaborador ganha salário fixo ou salário variável. Sabendo qual é o salário do colaborador,
A gente vai calcular o valor do salário por hora normal. Por exemplo, o cara ganha um salário X por mês, ele é mensalista. Aí a gente vai dividir o valor do salário por 220 para achar o valor da hora de trabalho. Agora, se eu estiver falando de comissionista, ou seja, do salário variável, aí eu tenho que dividir o valor da comissão acrescida dos DSRs pelas horas efetivamente trabalhadas. Ou seja, eu tenho que fazer o apontamento do cartão. A partir daí, o cálculo é igual para ambas as formas de remuneração, tanto fixa quanto a variável. A gente vai multiplicar o valor obtido por cada horas extras pelo total de horas extras efetivamente praticadas. E com o resultado, a gente calcula o reflexo nos DSRs. O que são DSRs? Descansos semanais remunerados. Agora, vamos lá. E se esse colaborador, além de ter feito hora extra, ele trabalhou em jornada noturna? Mas, professor, qual é a jornada noturna? A jornada noturna é quando o funcionário trabalha entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Segundo a própria Constituição Federal, esse funcionário tem direito a receber um adicional de, no mínimo, 20% do valor que ele recebe por hora normal diurna. É o que a gente chama de adicional noturno. Ô, Luiz, desculpa te interromper, é que a Dani pediu para você explicar essa parte novamente. Dani, qual? Você poderia só apontar qual parte, por gentileza? É do DSR? Pode abrir o microfone. Sim, essa é a parte do DSR, do cálculo. De qual obrigada. cálculo? Por que eu falo de qual cálculo? Porque, por exemplo, se ele é mensalista, o valor do DSR já está sendo pago no salário dele. Porque ele vai ganhar aquele valor cheio, independente de ser em janeiro, fevereiro, março, abril. E a gente sabe que janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28, março 31, abril 30. Ou seja, percebam que tem uma variação da jornada, mas o valor do salário do mensalista vai ser sempre o mesmo, independente de quantos feriados tiver dentro do mês. Eu só vou ter que calcular o DSR, que é quando eu aumento o salário dele do mensalista. Então, por exemplo, se ele fez hora extra no dia útil. Então, o que ele ganhou no dia útil, ele vai ter que fazer o reflexo no DSR. Por quê? Porque o dia útil é igual ao meu DSR. Então, se eu fiz hora extra e o meu dia útil passou de X para X mais 1, o meu DSR também tem que ser X mais 1, tá? Então, isso daí a gente vê o reflexo nos DSRs, porque o dia útil é igual ao DSR. Não sei se ficou claro para você. Ficou claro para você? Eu não sei qual é a sua dúvida exatamente, né? Ficou claro? Outra coisa, gente. Quando eu falo de hora extra, eu faço o pagamento da hora que ele trabalhou a mais, acrescido do adicional de hora extra. Quando eu falo de adicional noturno, por exemplo, eu vou utilizar apenas o valor do adicional. Por quê? Porque ele não está fazendo hora extra, ele está fazendo a jornada noturna. Então, o valor da hora ele já ganhou. O que eu tenho que pagar para ele é só o valor do adicional, que, de acordo com a Constituição Federal, é de, no mínimo, 20% do valor que ele recebe por hora. Então, se ele recebe R$10 por hora, ele vai receber R$2 de adicional noturno. Tá? É mais ou menos por aí. Ficou claro isso daí? Por isso que eu falo, o certo é você fazer o curso. Lá você vai entender, aprender, e se tiver dúvida, a gente vai refazer, tá bom? Nosso tempo aqui é muito curto para a gente ficar comentar. Então, hoje eu só passo por cima desse material, dessa matéria, para que vocês entendam que tem muito cálculo para a gente, tá? Então, o adicional noturno é pago entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. E não é só. A hora noturna não tem 60 minutos. A hora noturna tem 52 minutos e meio. Como assim, professor? O relógio corre mais rápido à noite? Não. É que, para você ganhar o valor de 1 hora,
ou seja, de 60 minutos, durante o dia você tem que trabalhar 60 minutos para ganhar aquele valor da hora. À noite, você trabalhando 52 minutos e meio, você já ganhou o valor de 1 hora, tá? Então, é assim que funciona. E se esse funcionário que faz adicional noturna, fez horas adicional noturno, faz horas extras nessa jornada? Ele estava trabalhando durante o dia e precisou fazer hora extra até as 11 horas da noite, ou seja, a partir das 22 é adicional noturno. Aí ele vai ter direito de receber, além da hora extra, o acréscimo do adicional noturno. Então, a gente vai ter que calcular o adicional noturno, utilizar o valor normal da hora diurna, somar ao salário e calcular o valor da hora extra noturna. Tá. Mas e se esse funcionário, além de praticar horas extras em horário noturno, ainda receber o adicional de insalubridade ou periculosidade? Ou seja, e se o funcionário trabalhar em ambiente insalubre ou perigoso e fizer horas extras em jornada noturna num dia de descanso semanal remunerado? Quanto ele vai receber por isso? A gente calcula o valor do adicional de insalubridade, soma o salário, calcula o valor da hora normal diurna, calcula o valor do adicional noturno, soma o salário, calcula o valor da hora normal noturna acrescida do adicional e calcula o valor das horas extras. Tudo isso muito bem explicado na aula, tá bom? Tudo passo a passo, com exemplos e exercícios práticos para você resolver ali em sala de aula, tá? Só que não é só isso, a gente não pode esquecer também do 13º salário, né? No caso de um funcionário mensalista, não vai ter segredo. Mas e no caso de um funcionário que recebe remuneração variável? Aí eu preciso calcular a média do período. Isso sem contar se o funcionário tem direito a alguns adicionais, quando então devemos também utilizar as médias do período. Agora você imagina, tem que calcular as férias de quem ganha salário variável e tem direito a alguns adicionais. E aí eu uso a média de qual período para fazer esse cálculo? Do período aquisitivo ou dos últimos 12 meses anteriores à data da concessão das férias? Na verdade, gente, dos 2 períodos. Por quê? Para o cálculo das horas extras, eu vou utilizar as horas praticadas no período aquisitivo. E para o cálculo da remuneração variável, eu utilizo a média dos últimos 12 meses. Não é fácil. Mas se você entender como é feito e praticar constantemente, aí fica fácil. Lembrem-se, treino. Todos os campeões treinaram muito, tá? Mas se você entender e praticar, vai ficar fácil. Tem que treinar. A gente não pode esquecer também das férias proporcionais decorrentes das faltas injustificadas de quem ganha comissão. Nossa Senhora! Férias proporcionais em razão das faltas injustificadas no período aquisitivo de quem ganha comissão. Nossa, mas isso daí é muito cálculo. Isso porque eu nem falei da conversão de 1/3 em abono pecuniário, que seria aquela situação de vender as férias. Vocês conseguem perceber como são várias as informações que interferem nesses cálculos que a gente está falando? Por isso é que nós devemos aprender a fazê-los da forma correta, independente do sistema que é utilizado na empresa, tá? Por quê? O sistema, ele pode ser o A, o B ou o C. A fórmula do cálculo é a mesma, tá? Tudo isso que eu falei até aqui é a rotina do departamento pessoal. Isso, a gente tem que lembrar que não está falando apenas de um colaborador, tá? Tem organização com centenas, ou então talvez milhares de colaboradores. Então, a gente sabe que não é possível executar esses procedimentos manualmente, mas é necessário que a gente tenha conhecimento técnico para qualquer emergência. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode auditar o sistema. Então, a gente tem que saber fazer para que possamos esclarecer os métodos e os procedimentos que são adotados pela organização quando dá necessidade de esclarecimento às autoridades competentes em matéria de trabalho. Até mesmo para solucionar pequenos imprevistos decorrentes do dia a dia,
a gente tem que saber. Por isso, é necessário que estejamos sempre atualizados e bem informados. Nunca saberemos quando pode acontecer uma oportunidade, quando pode aparecer uma oportunidade. E não é só. Hoje as empresas precisam de profissionais completos que entendam a sinergia entre as áreas, a fim de que todos os procedimentos sejam contemplados. Vejamos, além das áreas de DP e RH, nós temos também a contabilidade, a segurança do trabalho, entre outras. Vale a pena enaltecer que eu, como advogado, conheço um pouco de contabilidade, mas em momento algum eu tive a pretensão de executar as atividades desse profissional. Cada macaco no seu galho. Inclusive, o meu imposto de renda é feito por um contador. Hoje está em evidência o termo compliance. Não sei se vocês já escutaram esse termo. O que é o compliance? Você sabe o que é? Compliance define uma série de ações que devem ser seguidas pelas companhias para agir de acordo com a legislação. É aquele profissional genérico, né? Que não é especialista em uma só área. Ele vai observar todas as ações das diversas áreas, tá? Com isso, o conceito envolve tudo que uma empresa precisa fazer para se adequar às políticas, regras e controles internos e externos do mercado, funcionando aí como um verdadeiro padrão básico de negócios. Observem que esse termo compliance é utilizado na esfera jurídica, mas não quer dizer que o advogado deve executar todas as atividades, tá? Para que esses objetivos sejam atendidos, todos os colaboradores e setores da empresa, incluindo os fornecedores e parceiros, eles devem se comprometer em seguir o programa de compliance definido pela organização. Afinal, apenas com a união de todos os envolvidos, nós conseguiremos adotar boas práticas no dia a dia. O advogado ele tem que entender os procedimentos a fim de evitar desvios, mas não é ele que vai executar esses procedimentos. Da mesma forma, o DP, ele tem que saber, mas não é ele que vai executar todos os procedimentos, né? Então, nós precisamos estar atentos às exigências do E-Social, a fim de orientar os responsáveis para que sejam respeitadas as regras e os prazos, evitando punição por não atender à legislação pertinente. Por isso é que eu digo, precisamos sempre buscar a atualização. Em tudo em nossa vida. Precisamos sempre nos atualizar. Eu posso usar como exemplo eu mesmo. Na minha juventude, eu nem imaginava que um dia eu pudesse utilizar esse meio de comunicação que nós estamos usando agora. Inclusive, naquela época, esse meio de comunicação nem existia. E hoje, eu estou utilizando esses recursos. Eu fui obrigado a me atualizar. Você quer ver um outro exemplo? A advocacia. Há não muito tempo, tudo era físico. Todos os procedimentos. E agora, tudo é virtual. Quem não se adaptou, ficou para trás. É por isso que eu insisto, não importa o sistema que a empresa usa. Se você souber os fundamentos, você vai conseguir resolver. Você precisa conhecer do assunto. Para isso, é necessário que você se destaque positivamente na área. Veja bem, é preciso que você se destaque positivamente na área, e não negativamente. Porque o que vemos hoje são profissionais que pararam no tempo, que não se atualizaram, e por essa razão eles vão se destacar, mas negativamente na área. Esses profissionais serão motivos de piadas nas rodinhas de conversa. Profissionais como esses colocam a empresa em situações que podem gerar infrações. E com essas infrações, multas, às vezes de valor bem alto, como é o caso da LGPD. Portanto, se destaca quem tiver conhecimento. Mas não basta ter conhecimento. É preciso ter competência para pôr em prática os seus conhecimentos. Se você está aqui hoje comigo, participando dessa aula, dessa conversa, você já está um passo à frente dos demais. Esta é a sua oportunidade. E é isso que eu falei com a Carla, né? A Carla foi lá, ela se dedicou, fez o curso e hoje ela está dando aula aí com a gente. Então, nós precisamos nos dedicar ao que a gente está fazendo. Sabe aquela vaga que você estava namorando faz tempo? Então, agora ela vai ser sua, tá?
Por muitas vezes eu tive que buscar o conhecimento sozinho, sem ninguém para me ajudar ou mesmo me orientar. Por quê? Na minha época, não tinha o Google e nem as redes sociais. Inclusive, na minha época, não tinha nem internet, né? Quando eu estava na minha faculdade, eu precisava consultar materiais escritos. E, às vezes, esse material não estava disponível, porque estava sendo utilizado por outro. E não era possível o acesso concomitante, como a gente consegue fazer hoje pelo computador, né? Na internet. Então, essa situação que existia antigamente atrasava bastante o desenvolvimento do nosso trabalho. Agora não. A informação está disponível na internet. Qualquer um tem acesso a qualquer momento. E qualquer um pode postar. E é aí que mora o perigo. Justamente porque qualquer um pode postar, é que devemos ter cautela nas informações que a gente consegue na internet. Elas podem vir incompletas, com vocabulário de difícil entendimento e, às vezes, até errada. Então, vamos combinar. Ficar toda hora perguntando para o colega de trabalho é desconfortável e desgastante. Fica evidente a falta de conhecimento. Por isso, não perca essa oportunidade. O IBDEC é uma instituição voltada ao conhecimento, sempre com um olho no futuro e o foco no presente, já que, conforme o nome já diz, o hoje é um presente. E por que desperdiçar esse presente, pessoal? Por que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Então, não perca tempo. Me segue lá no Insta, no departamentopessoal.fácil. Se inscreve lá no canal e ative o sininho para receber as nossas publicações, tá bom? A internet está cheia de material de difícil entendimento. Assim, para ajudar meus alunos, eu tento fazer postagens com uma linguagem mais simples, já que o objetivo é transmitir conhecimento. Por quê? Quem divide conhecimento, multiplica sabedoria. E a minha dica é, estude muito, se informe, faça cursos, se atualize em relação à legislação. E isso serve principalmente para os instrumentos de negociação coletiva. O que são? As normas coletivas, os acordos e convenções coletivas. Elas é que ditam hoje as regras dentro da empresa. O conhecimento é importante. É necessário conhecer todos os direitos dos trabalhadores para que não cometamos erros grosseiros que, na maioria das vezes, traz prejuízo financeiro, não só para a empresa, mas para o funcionário também. E vai colocar em xeque a sua permanência na organização. Ou seja, você vai ser mandado embora se você fez algo errado, né? Qualquer profissional é passível de erros, mas nós não devemos desanimar quando nós erramos, e sim aprender com cada erro cometido, de forma a não repeti-los novamente, e fazer desses erros a escada para o sucesso. Muitas vezes, pessoal, o problema não está em não cumprir as obrigações trabalhistas, mas sim de fazer os procedimentos de forma equivocada, ou seja, você está cumprindo as obrigações trabalhistas, mas de forma errada. Então, o conhecimento não ocupa espaço. Procure saber, procure conhecer, procure entender. E lembre-se, o IBDEC está aqui para não deixar você esquecer, está aqui para te ajudar. Não há nada mais gratificante para um professor do que o sucesso dos seus alunos. Então, eu tenho muito orgulho de falar que a Carla é uma das nossas professoras hoje. E lá no site do IBDEC, a gente tem uma página que a gente posta vagas de empregos de empresas parceiras. E essas empresas, elas têm preferência em contratar quem já fez curso no IBDEC, porque confiam na qualidade e competência dos nossos alunos. Todos os profissionais de sucesso treinaram bastante para chegar no patamar onde eles estão. E com você não vai ser diferente, desde que você se dedique. Aí você vai ter sucesso, tá? Eu estou aqui para lhe dar condições e elementos para que você se torne competitivo e esteja entre os melhores profissionais à disposição no mercado. O que você acha dessa possibilidade? Topa? Bora lá, então. Além da parte teórica, a gente tem muita parte prática, com vários exercícios. E aí você vai poder treinar o que a gente está aprendendo. Veja que oportunidade eu estou te oferecendo. Aí, o conhecimento só depende de você. Por quê? Do que depender de mim, é só apresentar as suas dúvidas que eu vou te responder. Depois de tudo isso que eu falei, eu não acredito que você vai ficar aí parado,
com as mesmas dúvidas e inseguranças e obtendo os mesmos resultados. Bom, cada um tem o seu momento, né? A gente não pode falar nada. Mas, se isso que eu falei para você, que acendeu uma luz e te fez pensar em que situação está a sua carreira, e você se decidiu que quer dar um passo adiante em seus planos, você até pode seguir sozinho, mas eu, particularmente, acredito que vai ser mais demorado e, com certeza, mais difícil, pois você vai ter que pesquisar em diversas fontes, analisar cada uma delas, estudar e resumir o seu conteúdo até conseguir compilar todas as informações. Com a minha ajuda, você pode encurtar esse caminho. Então, não vai perder tempo mais. Vem para o IBDEC, vem ser IBDEC. Nunca é tarde para se atualizar. O que não podemos é persistir no erro. Devemos aprender com nossos erros e não tornar a cometê-los. Como disse Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Por isso é que eu acredito que o sucesso vem através da educação, do conhecimento, de experiências vivenciadas por terceiros e que sirvam de exemplo para o nosso dia a dia. E quer saber? Até para quem já está empregado é uma forma de melhorar a empregabilidade, ou seja, de ser um profissional bem cotado no mercado de trabalho. Porque, como já foi dito, não acho que isso ocorre apenas no momento da contratação. Também pode aparecer uma oportunidade de promoção. Pensa nisso, tá? Para ser o melhor na sua área, qualquer área que seja, você precisa praticar. É preciso muito treino. Todos os profissionais de sucesso, independentemente da sua profissão, treinaram bastante para chegar no patamar onde estão. E com você não vai ser diferente. Se você treinar, se dedicar, certamente vai ser o melhor. Mas não esqueça, é preciso treino, muito treino, que é a nossa proposta, que você treine e seja o melhor profissional à disposição no mercado. Só não consegue quem não tenta, só não aprende quem não quer. Por isso não tem desculpa. Se você está patinando em suas atividades, o único responsável é você, assim como você é o responsável pelo seu sucesso. E eu acredito no sucesso individual de cada um, basta você querer. Aqui, querer é poder. Eu sou adepto ao ensinar a pescar do que dar o peixe na mão da pessoa. Como eu disse, se você souber fazer, ninguém vai tirar isso de você. E você pode aplicar esse conhecimento na organização A, ou na B, ou na C, não importa. Você sabe os fundamentos. Pode mudar o percurso, mas o destino você sabe qual é. E chegar lá é só questão de persistência. O conhecimento é algo muito valioso para ser deixado de lado. Por isso é que eu valorizo o conhecimento e faço questão de passar isso aos meus alunos. Porque eu faço assim ou porque eu faço assado. E não simplesmente porque é assim que se faz. Então, eu explico o porquê disso e o porquê daquilo. E tá aí a Carla e outros alunos que não me deixam mentir, eu fico pegando no pé dentro da aula. Na aula, eu pego no pé mesmo. Faça assim, anotem essa passagem, anotem. Por quê? Porque a hora que vocês estiverem sozinhos, vocês vão saber os passos que vocês deram, porque vocês anotaram isso daí, tá? A pessoa tem que entender o que está fazendo para saber a sua responsabilidade por seus atos e as suas consequências. Nas empresas costuma ser assim, as pessoas executam procedimentos sem saber a razão pelo que fazem e muitas vezes, se soubessem, certamente, quando possível, tentariam facilitar o serviço, evitando o desperdício de tempo e dinheiro, propondo sugestões, e isso só é possível quando conhecemos as regras. Esse é o diferencial do IBDEC. Toda a parte prática é embasada e explicada na parte teórica. Você vai entender o porquê de estar fazendo daquele jeito e não de outro. A decisão de mudar a sua vida é só sua. Acredite em você. Nós não podemos desistir. Pode ser que haja um obstáculo maior para ser superado, mas é isso o que vai nos tornar cada vez mais fortes e experientes. Conhecendo os direitos e obrigações que permeiam a área do departamento pessoal, você vai estar pronto para ocupar o cargo de vencedor. Por isso é importante o conhecimento. Nunca se esqueça, o sucesso vem através da educação, do conhecimento e do treinamento. As empresas têm muitas dificuldades em encontrar profissionais qualificados. Por isso eu te garanto que fazendo um dos nossos cursos, certamente as suas chances serão bem maiores.
assim como a oportunidade de conseguir o emprego dos seus sonhos. Então, invista em você, no seu futuro. Não espere que as coisas caiam do céu. Sua carreira merece esse investimento. Não perca essa oportunidade. Não continue fazendo por fazer. Saiba o que você deve fazer e como fazer. Faça diferente. Seja o melhor. Você pode, você consegue. Invista em sua carreira hoje para amanhã conquistar tudo o que deseja. Caso você não tome essa atitude hoje, daqui a 2 anos ou mais, você vai ter se arrependido de não ter começado agora. Esse é o momento. Não perca essa oportunidade, faça diferente, seja o melhor, você pode, você consegue. Eu acredito em você. E eu espero te ver como aluno, tá? Bom, ó, o que eu estou vendo aí é que o nosso tempo está passando rápido, né? Isso daí acontece quando o assunto é interessante. Então, infelizmente, o nosso tempo de hoje já está acabando. Se você ficou com alguma dúvida, ou então, se você quer fazer algum comentário sobre o tema, ou deixar a sua pergunta, ou o seu comentário, pode pôr aí no chat aí, tá? Eu prometo que eu vou responder a todos. E se você quer aprender dicas sobre o DP, me segue lá no Instagram, que é focado em departamento pessoal. Anota aí, departamentopessoal.fácil. Um grande abraço para vocês e, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá?